Muito boa noite a todos vocês. Espero que tenham tido até o momento, pelo menos, um belo sábado com muita tranquilidade, de muita alegria, com muita serenidade, claro, em nossos lares, junto dos nossos familiares. E aí então, com muita alegria realmente, que nós estamos novamente aqui para o nosso encontro, para ouvir um pouquinho Joana de Ângeles, ouvir um pouquinho também do Evangelho, que é sempre bom, e fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus e transmitindo então essas vibrações aos nossos queridos irmãos. Então, com muita alegria que nós estamos aqui e sejam bem-vindos para esse nosso encontro de sábado, Amanhã domingo, Então, que tenhamos todos também um bom domingo, e o sábado sempre uma preparação para o domingo, que é um dia notadamente especial, diferenciado, claro. Eu quero falar para vocês, então, hoje a respeito do nosso Evangelho. Hoje eu vou ler também um pouquinho aquela famosa carta de São Paulo, a Epístola de São Paulo aos Coríntios, que no nosso Evangelho está no tema Fora da Caridade Não há Salvação, capítulo 15, e que é o item 6, capítulo 15, item 6, Necessidade da Caridade segundo São Paulo. Esta é uma epístola maravilhosa, praticamente é uma oração, que é muito usada nos casamentos, Casamento sempre é muito lindo, inclusive no meu também o foi, claro. E eu quero trazer para vocês, então, no nosso Evangelho hoje, no sábado, é um dia de uma tranquilidade já maior, todos nós já tranquilos. E eu queria trazer, e vou ler então para vocês, esta passagem do Evangelho, que é tirado então aqui, São Paulo, São Paulo, Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13, Então vamos ver essa belíssima epístola de São Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até a transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade.
Epístola de São Paulo aos Coríntios, para nós nessa noite de hoje, iniciando essa noite de hoje, não há nada, bonito que também nós possamos trazer para vocês hoje, nesse início de noite. Que palavras maravilhosas, que inspiração teve, claro, São Paulo para colocar para nós essa epístola, onde nos fala da caridade, nos fala do amor, nos fala da fé, da importância na nossa vida que é sermos caridosos, né? E aqui, vamos ver então o que a doutrina nos fala em breves palavras sobre a epístola. São Paulo, de tal forma, compreendeu essa verdade que disse: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé. Porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, e porque independe de toda a crença particular. E fez mais. Definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. E é uma realidade. Quando aqui nós dizemos, ou a doutrina nos diz, que São Paulo, nesta epístola maravilhosa, coloca sem equívoco a caridade acima mesmo da fé. Por quê? Porque ela está ao alcance de todo mundo. Todos, indistintamente, independente da fé, crer em Deus ou não crer, ser ateu, ser agnóstico, todos podem fazer a caridade e, de certa maneira, de um jeito ou de outro, acabam fazendo, mesmo que seja por um pouco tempo. Consegue fazer. Então, a caridade independe da sua fé, da minha fé, da nossa fé. Qualquer ser humano pode fazê-la, qualquer instante. E essa é uma realidade. Então, que sabe as palavras, com toda certeza, o nosso querido São Paulo nos trouxe através desta epístola. Então, agradeçamos sim, agradeçamos a Deus por termos irmãos tão preciosa mensagem para todos nós. E aí, então, o que o Evangelho nos traz hoje. Eu quero falar, então, agora para vocês da mensagem da Joana de Ângeles, que é o objetivo pelo qual começamos aqui, E antes, vamos dar as boas-vindas ao pessoal que está aqui conosco, a vocês que estão nos ouvindo, nos dando prazer da companhia, e começando pelo nosso querido Fernando Palucci, que hoje é aniversariante, o Fernando Palucci. Então, nosso grande abraço, viu, Fernando? Beijo no teu coração pela pessoa maravilhosa que você é, que Deus abençoe todos os aniversariantes de hoje, também a minha querida Jamile, e dos tempos do Banco do Brasil, mas que nós temos ainda amizade, graças a Deus, esposa do Giovanni, também nosso abraço, e todos os amigos meus, seus, que vocês conhecem, que fazem aniversário hoje. Se quiserem nominar aqui, a gente também no final, claro, nossas intenções serão por eles, Vamos lá, vamos ver os nossos amigos que já nos deram a alegria da presença aqui. Então aparecem para nós aqui a Ivana Santa Rosa, grande abraço, Milton José Pinto, o pessoal dando boa noite, a Denise Holland, Eloá Romanato, Fabinho Luiz de Oliveira, Leonício Oliveira, dando boa noite, os queridos Roberto Arena de Rio Claro, Rodinilson Massa, seja bem-vindo aqui conosco. Então o Fernando, já nos manifestamos, um grande abraço pelo aniversário, o Sandro Sela, que também está conosco, e ele manda boa noite para todos nós e que Deus nos abençoe, como sempre tem abençoado, com toda certeza. Então vamos lá, vamos ver Joana de Ângeles. O assunto hoje é o número 43, o sexo. Então Joana vai nos falar do sexo.
Então, essa atividade, né, física, biológica, de todos os seres vivos, né, dos animais especificamente que nós consideramos, né, mas de todo que possibilita a reprodução, né, possibilita que a vida animal especificamente tenha essa continuidade. Então, dentro de nossas funções biológicas, o sexo é uma das mais importantes, porque sem ele não teríamos como chegar até onde nós chegamos hoje, passando por toda a escala vegetal e especificamente direcionado aos animais, né? Que é esse encontro físico entre o organismo masculino e o organismo feminino. Mas vamos ver que elas nos falam especificamente relacionados a nós, a nossas características e aquilo que precisamos atentar. Vamos lá? Então, Joana de Ângeles, no seu item 43, o sexo. Face à vulgarização das falsas necessidades sexuais, aturdes-te, perdendo o rumo do comportamento. Apelos vis se apresentam nos veículos de comunicação de massa e os comentários descem a expressões chulas, regadas de baixezas, fazendo do sexo um instrumento de servilismo que o leva à situação mais grotesca do que a animal de onde procede. Até certo modo, é compreensível a moderna reação cultural a esse respeito, como consequência aos séculos de ignorância e proibição. Todavia, substituir-lhe a função precípua pela malversação danosa é lamentável para o próprio homem. O sexo é para a vida e não esta para aquele. Diante das atitudes insensatas e as conotações servis a que está levada a função genésica, dirige-a tu com equilíbrio, a fim de que o seu desregramento não te conduza à alucinação. O sexo foi colocado abaixo do cérebro para ser por este conduzido. Posto na cabeça pela revolução dos frustrados, ei-lo transformado em peça principal do corpo, em detrimento da própria vida. Conduze-o com equilíbrio, a fim de que não derrapes na sofreguidão que enlouquece sem resolver o problema. Joana de Ângeles, então, hoje, no item 43, o sexo. Então ela toca, né, vamos dizer, nessas colocações que ela faz para nós, em vários aspectos da nossa vida diária. E toda essa mensagem é relativa a nós, seres humanos, nós que temos o dom de análise de pensamento, esse pensamento contínuo que nos permite, então, receber todas as informações, né, processar em nosso cérebro e emitirmos nossa resposta, fazermos aquilo que nossos pensamentos comandam, né? Então, ela dá-nos um alerta muito grande com relação a isso. Então, é bem resumido toda aquela parte inicial no seguinte: o sexo é para a vida, para gerar vida, para dar vida, para que nós possamos viver, e não esta para aquilo. Então, o sexo é para a vida, não a vida para o sexo, porque aí estamos fazendo um desvirtuamento absoluto das nossas funções, dos nossos objetivos reencarnatórios, de nossa missão aqui no planeta, vivendo como nós vivemos ao lado uns dos outros, né? E ela nos diz, realmente tem muita razão, né? E esse livro já é bem antiguinho, não é de hoje não. E ela nos fala exatamente, e entra na questão quando nós falamos, o copyright aqui é de 1985. 85. Né? Então vejam lá já quantos anos já se passaram, 35 anos deste livrozinho. E na realidade o que acontece? Ela fala aqui dos veículos, que os apelos vis se apresentam nos veículos de comunicação de massa. Isso ela já falava, então, 35 anos atrás. Se fosse hoje, então,
né? Do jeito que a coisa anda, lá falaria muito mais, claro. Mas não nos iludamos que esses apelos ao sexo, né? Todo esse merchandising que se faz direto ou de forma direta, muitas vezes de uma forma subliminar, como nós sabemos que existem, né? Elas não estão apenas nos filmes que são declaradamente ou naquelas situações que nos apresentam o sexo diretamente, fazem apologia, etc. e tal. Mas estão presentes na grande maioria, inclusive, daquilo que é colocado para nós no dia a dia, e muitas propagandas que às vezes nós nem nos atemos e trazem essa mensagem. Então estão em todos os lugares, né? Porque nada, se nós formos ver, acaba sendo uma indústria. É uma indústria que gera muita receita, muito dinheiro, etc e tal. Então sempre vão existir, como sempre existiram, as pessoas que vão se dedicar a isso, a explorar a questão sexual como forma de vida, né? E a questão é se nós nos deixamos explorar por isso, né? O outro aspecto que ela nos fala é com relação a nós mesmos, a importância que nós damos, e muitos realmente fazem disso até uma maneira de vida no dia a dia, e esse apelo ao próprio físico parece que na dependência de sexo, relações sexuais, etc. e tal. Então, gerando extremos desconfortos, desvios de comportamento, uma série de coisas, né? E ela nos recomenda, diante de atitudes insensatas e as conotações servis a que está levada a função genésica, ou seja, a função sexual, dirige a tu com equilíbrio, a fim que o teu desregramento não te conduza à alucinação. Então, para que o nosso desregramento, quando nós entramos no desregramento, acabe não nos conduzindo à alucinação e uma dependência absoluta. E nós sabemos que quantos e quantos, né, infelizmente, nós dizemos, são viciados em sexo, né? Tem que fazer tratamento, etc, tal, porque se deixaram realmente seduzir por isso, pelos encantos que proporciona. Então o alerta é para nós muito grande. E ela nos diz, o sexo foi colocado abaixo do cérebro para ser por este conduzido. É onde que ela nos fala a respeito, né, de equilíbrio, de sensatez. Isso tudo que ela vem nos falando nesses 43 dias que nós estamos aqui. E ela nos diz, posto na cabeça pela revolução dos frustrados, ei-lo transformado em peça principal do corpo. Então esses que se alucinam, se transformam, parece que estão na dependência disso, né, da questão sexual, de sexo, passa a ser a peça principal do corpo em detrimento da própria vida. A vida como ela deve ser vivida, né, como nós precisamos vivê-la. Então ela finaliza, conduze-o com equilíbrio, ou seja, conduza nosso pensamento e nossa vida pelo equilíbrio, a fim de que não derrapes na sofreguidão que enlouquece. É um alerta que ela nos faz. E se derrapar na sofreguidão que enlouquece, não vai resolver o problema, como ela mesma diz. Então precisamos sim, sempre analisar os nossos pensamentos, analisar aquilo que é bom, aquilo que nos conduz ao bom caminho, né? Porque nós vemos e sabemos, nós somos mais evoluídos dentre os animais existentes. Nós somos claramente animais, claro, lógico, nosso corpo assim o é, pela própria evolução. Mas nós pertencemos, claro, àqueles que pensam. Porque todos os outros animais que nós vemos, eles estão ainda na fase do instinto, agem segundo o instinto. E nós sabemos bem disso, né? Então o que é cobrado deles? Nada. Eles têm a vida que eles precisam ter, que eles conhecem pelo instinto, nada mais do que isso, né? E assim como nós dizemos, os próprios animais mais domésticos, que eu já disse antes, estando em nossos lares, se nós privarmos a eles de alimento, de água, eles vão chegar a um ponto que seus próprios instintos vão aflorar. Eles vão passar a atacar, independente se é dono, se não é dono, claro, no instinto de sobrevivência deles, que é básico, né? Aquele mesmo instinto que muitas vezes, inadvertidamente, que nós temos, que às vezes faz nos resistir a um assalto,
que infelizmente às vezes, né, tem consequências trágicas. Então precisamos ir dominando esses instintos que ainda residem dentro de nós. É uma tarefa árdua, demanda tempo, demanda conhecimento, demanda vontade. E essa questão da vontade, ela é absoluta na vida de cada um de nós. A vontade fala para nós. Então, precisamos, em nossos pensamentos, ir domando-a segundo os bons princípios da convivência e daquilo que o nosso mestre, né, espera para nós e que nós estamos de acordo, que nós conhecemos as suas regras, né? Então, meus amigos, muito importante com toda certeza essa colocação que a Joana de Ângeles nos faz, falando para nós, de nós e para irmos, sim, tomando devido cuidado com nossas atitudes, todas elas, todas. Hoje falamos sobre o sexo, mas todas as outras atitudes, claro, estão aí embutidas para o nosso bom viver, para a nossa caminhada. Tá bom? Então, era mais ou menos isso que nós queríamos colocar para vocês, né? Falando então da mensagem da Joana de Ângeles para nós no dia de hoje. E depois daquela maravilhosa epístola de São Paulo, do início, né? Joana de Ângeles vem nos trazer esse alerta extremamente importante para a nossa vida. Tá bom? Então eu quero aqui, partindo, né, para o nosso encerramento já, porque senão ficamos falando, o tempo se vai e fica muito longo. E não é esse propósito ficar tão longo assim, né? Vamos fazer nossa oração, né? Vamos então nos preparando para esse momento tão importante, mais importante desse nosso encontro, que é esta comunhão de pensamentos, que é esta busca, né, pelo nosso Pai, pela paz que o nosso Pai nos manda, coloca à nossa disposição todos os instantes do nosso dia. Não nos esqueçamos disso. E é o nosso equilíbrio que vai nos fazer, claro, recebermos e vivenciarmos essa paz. Então, dentro do possível, vamos fechar um pouquinho os nossos olhos, ficarmos tranquilos. E buscando a tranquilidade, vamos trazendo para nós nossos melhores pensamentos, relaxando o nosso corpo, para que todas as células, os líquidos de nosso corpo vibrem em tranquilidade, vibrem feito aquela superfície serena de um lago que, embora preso por todos os lados, mantém a sua serenidade. E assim, juntos, serenos, tranquilos, elevemos nosso pensamento até nosso Mestre Jesus, até nosso Pai, nosso Criador, Criador do Universo, Criador de todas as estrelas que enriquecem os céus todas as noites, Criador deste planeta onde estamos, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E por isso lhes dizemos, querido Pai, Senhor nosso, querido Mestre Jesus, obrigado pelo dom da vida que concedestes a todos nós, que nos possibilita estarmos juntos nesse instante, usufruindo este banquete de luz, este banquete de amor, este banquete onde tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é produtivo é colocado por nós, nesta mesa iluminada por nosso Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, por aqueles que estão conosco todos os dias de nossas vidas, nos mais diferentes ambientes e principalmente em nossos lares, onde estamos, sim, Senhor, trabalhando pela nossa memória, pela nossa melhora social, pela nossa melhora psíquica, pela nossa melhora espiritual. Abençoai-nos, Senhor, a todos os seus filhos encarnados, seus filhos desencarnados, estejam onde estiverem, como estiverem, que seus bálsamos de luz, seus bálsamos equilibrantes, regeneradores, entrem pelos nossos organismos e nos tranquilizem,
especialmente neste momento de incerteza. Que faça, Senhor, sobre nós sempre, sempre a Tua vontade, aquilo que é melhor para nós, porque só vós assim o sabeis. E por isso nós os agradecemos por nossas alegrias, vitórias, mas também por nossas dificuldades e tristezas, porque sabemos fazerem parte do nosso crescimento. Sabemos que fazem parte da nossa luta pela nossa melhora espiritual, pela nossa melhora moral. Obrigado, Senhor. Obrigado por reunir-nos nesse instante, distantes uns dos outros fisicamente, mas agregados numa força mental única de amor, de carinho, de solidariedade, fraternidade. Que possamos sempre, sempre praticar a indulgência, praticar o perdão e não sermos preconceituosos. Obrigado, Senhor. Obrigado, querido Pai, por olhar por todos nós e por todos aqueles que sofrem, estão em hospitais, clínicas, não têm teto, agasalhos, comida. Aqueles que estão sendo vitimados por esta doença terrível que se abate sobre todos nós em todo o planeta. Acolhei-os, Senhor, acolhei-os com muito amor, muito carinho, que os bons espíritos os conduzam para a sua tranquilidade e recuperação. E por isso, obrigado, Senhor, e elevamos a vós a oração que nosso Mestre colocou para todos nós, esta oração de louvor, esta oração onde fazemos os nossos pedidos. Por isso dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todos os males. E, Senhor, neste momento, após esta oração de agradecimento e súplica, todos nós que estamos aqui reunidos neste momento, mentalmente convosco, vamos fazer alguns segundos de silêncio por aqueles nossos irmãos que se foram, estão nos braços e aos cuidados dos bons espíritos. Obrigado, Senhor. Acolham nossos pedidos e abençoai a todos nós. E que seu amor, Senhor, sua paz, sua luz esteja conosco, esteja com todos os nossos irmãos em todas as partes do mundo, especialmente aqueles que estão mais próximos a nós, que hoje, que ontem, que amanhã completarão um ano de vida na alegria e na luta por sua melhora moral e espiritual. Abençoai-os sempre, sempre. E que seu amor, sua paz, sua luz esteja sempre conosco. Esteja sempre em nossos lares, com todos aqueles que em nossos lares habitam. Esteja também com aqueles que para nossos lares se dirigirem, levando seu amor e levando ainda mais amor quando daqui saírem. Abençoai todos os ambientes e todos os vossos filhos, estejam onde estiverem, estejam como estiverem. Graças vos damos, Senhor, agora e para sempre. Que assim seja. Amém. Glória a vós por toda a eternidade. Meus amigos, é bom, é relaxante saber, que nós podemos levar nossos pensamentos até nosso Pai, devemos levar nossos pensamentos até nosso Pai e fazermos nossos pedidos por nós, claro, por nossos familiares, por todos aqueles que estão neste mundo, por todos aqueles que se foram, por todos aqueles que aqui estão, por
todos aqueles que estão em nossos lares. Então, quero agradecer mais uma vez, né? Como sempre, continuarei agradecendo a presença de todos vocês aqui entre nós, é uma alegria muito grande e que vai se repetir, né? Todos os dias nesse mesmo horário, tá bom? E eu vou agradecendo aqui também, deixa eu agradecer o pessoal que se registrou, né? Podemos assim dizer, a Aline Rodrigues, lá de Santa Bárbara, nosso boa noite, Eloá, Francinete Parente, a Helenice Zorzeto, grande abraço para todos vocês, a Tati Mendes, né? Um grande abraço, Tati, para a Bianca também, a Bianca Pinto, a vovó Graça Pires, olha a vovó nos assistindo, um grande beijo para você, vovó pro Pires também, ela põe aqui, boa noite, tio Bim, estamos assistindo, um prazer ter você sempre conosco, né? Uma alegria muito grande. André Oliveira, nosso querido amigo que faz o programa conosco também, né? De sexta-feira, né? No FM Vida Nova, também live que é feita. Grande abraço. Rômulo Magalhães, a Sandra Camargo, tá aí nos assistindo. Grande abraço. A minha irmã Tercília mandando um beijo bem grande para todos nós. Também aqui a Bianca nos assistindo. Meus amigos, muito agradecido a todos vocês. Continuem nesse sábado, um sábado de muita felicidade e com muita saúde. Que Deus nos abençoe, como tem nos abençoado sempre. Muitas felicidades, uma ótima noite, um maravilhoso domingo, amanhã também, tá bom? E nós estaremos aqui pelas 6 e algumas coisinhas por aí, aguardando vocês. Um beijo grande meu, um beijo grande da Célia e até amanhã. Vivamos em paz, paz e bem, sigamos na paz do nosso Pai, nosso Criador. Tchau, até amanhã.